dando continuidade sobre o hardware de GPIO, então no vídeo anterior nós vimos aqui um pouco do detalhe do hardware e no final do vídeo, né, eu falei um pouco sobre essa tabela, mas estava vencendo o tempo, eu preciso melhorar essa explicação aqui. Então é o seguinte, eu posso configurar os pinos como uma entrada, como uma saída, como uma função alternativa ou como analógico, né? Então nós veremos que os registros da GPIO para eu configurar, né, os pinos são esses 4 aqui, ok? Então é o seguinte, o molder é um modo que ele vai ser, se vai ser uma entrada, uma saída, se vai ser um AF, uma função alternativa, ou se vai ser uma analógica. Então ele tem 2 bits, né, esse registro. Existe um outro registro chamado OTyper, né, que é o tipo, então ele é um bit só, ok? Então nesse aqui basicamente é o seguinte, se ele for 0, eu estou configurando como uma saída push-pull, ok? E se ele for 1, é como open drain. Depois nós veremos tecnicamente o que é push-pull, open drain, mas assim, 0, pode ver que todos os zeros é push-pull, né, com exceção dessa linha que é reservada, mas quando é 1, né, que também tem um reservado, quando é 1 é open drain, é só estou mudando. Então eu tenho 2 bits aqui do modo, se ele é entrada, saída, função alternativa ou analógico. Eu tenho um bit aqui dizendo que vai ser push, pull ou open drain, né? Aí eu tenho de velocidade. De velocidade depende aqui, se você vir no datasheet, eu posso, do datasheet do meu microcontrolador, o 102, na página 102, se eu estou aqui, olha, se lá no meu all-speed, eu estou configurado como 00 é uma input, como 01 é uma saída, né, como função alternativa, e o outro vai ser um 1 que é analógico. Então aqui eu tenho as máximas frequências, que nem 01, que são saídas. A minha máxima frequência, aí eu dependo aqui, ó, da alimentação que eu estou alimentando, se o meu VDD for maior, no meu caso aqui é 3,3, é maior que 2,7, e a capacitância da carga, se ela for igual mais ou menos a 50 picofarad, então a minha máxima frequência que eu atendo seria 25 MB, ok? Se eu tiver uma alimentação menor, né, mas não é o caso aqui. Agora, se a característica da minha carga, se a capacitância da minha carga for ela em torno de 10 pico, né, e a alimentação for maior que 2.7, que nem o caso de 3,3, eu tenho a maior frequência ser 50 MB. Então, assim, eu tenho algumas faixas lá para eu selecionar as velocidades, mas depende também da característica da carga, né? Ok? Não adianta eu selecionar altíssima velocidade, a máxima aqui, se a minha carga tem característica diferente, aí não vou conseguir ter esse formato de uma forma de onda perfeita, né? Se a capacitância for muito alta da carga, eu acabo não tenho uma constante que me atrapalhe o sinal, então existem limites, né? Então eu tenho que analisar detalhes para isso, ok? Sobre velocidade, então eu tenho 2 bits que vai me dar, eu configuro as velocidades, ok? Então, e aí eu tenho mais 2 bits para configurar se é pull up ou pull down, ok? Então, esse registro molder, eu configuro se é entrada, saída, função analógica ou função alternativa ou analógica. O OTyper eu vou ver se ele é push, pull ou open drain. Aqui eu seto a velocidade e nesse último eu vou dizer se é pull up, né? Se for 00 não é nem pull up nem pull down, ok? Ele fica flutuando, ok? E se for agora, depende dos valores 0 e 1, 1 e 0, ele é pull up ou pull down, ok? Da mesma forma também, mesmo se for open drain, ele pode ser pull up ou pull down, tá? Então são esses 4 registros. Então, para quando é 01 aqui no molder, é uma saída. Agora vamos ver aqui. Aqui continua ainda aí dos tipos de saída, né? Quando é 1 e 0. Quando é 1 e 0 é função alternativa. Então a função alternativa ela pode ser push-pull, ok? 00 aqui nesse OpenTyper. Se for open drain, certo? Depende da velocidade que você está. E aí se vai adicionar a funcionalidade aí da configuração de pull up ou pull down, ok? Então repete mais ou menos. Se for entradas, olha lá, 00 são entradas, aí são os tipos, né?
as entradas não dependem, né, do OpenTyper, é só configuração para saídas, né? As velocidades para entrada não dependem. Agora, se a entrada vai ser... Claro que existe limite de velocidade dentro de entrada, mas eu não configuro velocidade, né? Depende do sinal que chega e tem limites do máximo sinal que eu posso chegar. Mas como entradas, aí eu posso configurar se ele vai ser flutuante, né, 0 e 0 aqui no pull up e pull down, ele fica flutuante, ele não é nem pull up nem pull down, então ele é flutuante. E se depende da combinação, ele vai ser pull up ou pull down aqui. Se for aqui uma função, se for analógico, né, então eu acabo sendo, ela só vai ser aqui depende se ela vai ser uma entrada ou uma saída analógica, ela é uma entrada ou uma saída analógica, mas ela não tem as outras configurações. Então esses são os registros, os 4 registros que eu configuro, né, os meus pinos, né. Então agora vamos dar uma olhada nos registros mesmo, no 157, é isso? Vamos ver se é isso mesmo. Isso, aqui eu começo a configurar, aqui eu tenho os meus registros mesmo, né. Então os meus registros da GPIO são esses aqui, o primeiro já é o molder. Então o molder são 2 bits, né. Então eu tenho um registro aqui de 32 bits, né, mais de 2 em 2, então para configurar meus 16 pinos de cada porta. Um exemplo, porta A, porta B. Então vai ser aos pares a configuração. E aí, dependendo, que nem na porta A, por exemplo, o pino 0, né, o PA0, que é o pino 0 da porta A, são esses 2 primeiros bits que eu configuro. Aí se for 0, 0 vai ser uma entrada, se for 0 e 1 vai ser uma saída, se for 1 e 0 vai ser uma função alternativa, e se for 1 e 1 é analógico. E aí vai indo, eu configuro cada um. Então esse é o molder. Na sequência vem o O-Typer, né? Se for uma saída, qual é o tipo de saída? Então olha só, ele tem 32 bits, mas os últimos 16 são reservados. Então a cada bit eu configuro cada tipo de saída que é cada pino, né? Um exemplo, então, o pino PA0, né, o pino da porta A, o pino 0. Se ele é uma saída lá, agora eu vou configurar ele, se for 0 e 1, se ele for 0, ele é push-pull. Se ele for 1, ele é open drain, como nós vimos. E aí vai, cada um. Então, ó, o primeiro e o segundo relacionado às configurações do... Agora o terceiro, ó lá, é o speed, né? Então o speed eu tenho 2 bits, então dos 32 tem aos pares mesmo também para selecionar, que nem lá, se a minha porta, o PA0, a minha porta A, o pino 0, se ela é uma saída, né, eu quero configurar a velocidade, então se ela é baixa velocidade, média velocidade, fast ou high, aí depende também da característica da carga, como nós vimos um pouco, ok? Então você configura se vai ser baixa velocidade, média, alta ou altíssima aí, né? Rápida ou alta velocidade, ok? Isso depende então lá de como você está alimentando, né, do seu VDD e também da característica da carga. Então por isso que não tem valores estabelecidos aqui, porque precisa ver mais detalhes depois, ok? Então esse é o terceiro. Agora o último registro, que é o 4º registro para configuração lá dos pinos, é se ele vai ser flutuante, né? Se ele não vai ser nem pull up nem pull down, ou vai ser pull up ou vai ser pull down. Então também, né, ele é configurado aqui, olha, aos pares, né? 32, mas aos pares. Então vamos ver na próxima página, que nem se esse aqui fosse o PA0, né? Se eu vou pegar o bit 0 e o bit 1 para configurar ele aqui, olha. Então, se for 0, 0, não é nem pull up nem pull down, ok? Se for 0 e 1 é pull up, se for 1 e 0 é pull down, e se for 1 e 1 não existe, que isso aqui é reservado. Então, esses são os 4 registradores que a gente configura exatamente o que nós queremos dos pinos. Se a gente quer ele como entrada, como saída, como função alternativa ou como analógica, e aí cada uma com suas características. Open drain, push pull, não, é push pull mais pull up, pull down, entrada flutuante. Então são esses 4 registros e velocidades também que eu posso setar. Então são esses 4 registros que eu configuro cada pino que eu queira das minhas GPIOs, ok? Então, assim, essa é a parte complementar do primeiro vídeo, só para dar teoria, né? Só para ficar bem claro, e depois nós faremos aqui, então, uma configuração agora no próximo
configurar como entrada, como saída, ver como que eu trabalho em Bare Metal com esses registros de configuração aqui, esses 4, ok? Então agradeço a atenção, obrigado.